Oi gente, tudo bom? Tô de volta aqui no canal pra gravar um vídeo que vocês me pediram muito lá no Instagram. E se você não me segue, segue lá no Instagram, porque eu posto muita coisa no meu dia a dia, sobre maternidade, sobre Thor, que vocês gostam bastante. Então segue lá e fica ligadinho nas novidades, tá bom? E antes de mais nada, gente, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, olha aqui embaixo, porque como eu falei nos outros vídeos, o YouTube tá com um bug muito louco que tá desinscrevendo os inscritos, tá desativando notificação, então confere aqui se tá tudo ok, tá bom? E compartilha muito esse vídeo, gente, porque eu demorei pra gravar por um motivo. Eu queria me sentir mais à vontade pra gravar esse vídeo, me sentir mais tranquila pra falar, porque eu tive uma fase de altos e baixos, né, com ceratocone e ainda estou em tratamento, então eu queria conversar com vocês numa fase que eu me sentisse mais preparada pra falar sobre. E vocês vão entender por que no decorrer do vídeo. E também porque esse mês é a campanha Junho Violeta de conscientização do ceratocone. Então foi mais um motivo que me encorajou a vir aqui, sentar aqui à vontade com vocês e falar sobre o ceratocone. Então, sem enrolação, bora começar o vídeo. Solta a vinheta, produção. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência como portadora de ceratocone e explicar o que é o ceratocone em si, porque muita gente ainda não sabe. Quando eu falava para as pessoas que eu tenho ceratocone, as pessoas ficavam assim, mas que é isso? Que palavrão é esse? Porque há 15, 20 anos atrás, ninguém sabia o que era. E hoje, graças a Deus, com as redes sociais, com os estudos feitos pelos médicos, né, da área, a gente tem mais informações sobre o que é o ceratocone. Mas, infelizmente, muita gente hoje não sabe o que é o ceratocone. Às vezes tem e nem sabe, acha que é um grau, que tem um grau alto de estigmatismo, mas nem imagina que tem ceratocone. Então, o ceratocone é uma condição caracterizada pela deformação progressiva da curvatura da córnea, provocando nela um afinamento em forma de um cone. Então, gente, a córnea, ela é uma estrutura transparente que reveste a parte anterior do olho. É como se fosse uma gelatinazinha, o médico explicou pra mim, mais ou menos. O que acontece? Ela vai afinando, à medida que o ceratocone vai progredindo, ela vai afinando, ficando um cone mesmo. Tem casos que a lente pula do olho, que são casos mais avançados, e que é só a cirurgia mesmo, um anel de Ferrari, enfim. O ceratocone tem 4 fases. Eu passei pelas 4 fases, né, até chegar ao transplante de córnea. Então, a fase inicial são sintomas mais leves e podem ser satisfatoriamente corrigidos com o uso de óculos. Eu, até os meus 16 anos, eu consegui usar óculos muito bem. Depois eu intercalava óculos e lente, chegou uma fase que eu não conseguia mais usar o óculos, que já não... o óculos já não servia mais pra mim. A segunda fase, os óculos já não corrigem o problema. Cheguei nessa fase, rapidinho. Observa-se um astigmatismo mais elevado, afinamento e saliência da córnea, e o paciente somente consegue manter uma boa clareza da visão se o seu astigmatismo for corrigido com lente de contato rígida. Tem alguns casos que tem lente gelatinosa, mas no meu caso já foi logo para rígida. E eu, até os meus 22, 23 anos, eu consegui me adaptar super bem à rígida. Tinha algumas alergias, ficava irritado, meu olho, mas aí... Thorzinho aqui comigo, como sempre. A terceira fase, a córnea já está bem proeminente, saliente, irregular e bastante comprometida. Eu cheguei nessa fase, gente. Nesse estágio, a necessidade de, em alguns casos, adaptar a lente gelatinosa por baixo com a finalidade de proteger a córnea e uma lente rígida por cima na parte externa da córnea, que efetivamente corrige o grau. Eu não cheguei a usar a lente rígida, perdão, a gelatinosa. Eu já fui para a escleral, que é uma lente que ela pega toda essa parte branca do olho, que é a esclera. Ela é mais confortável, mas se eu usasse por muito tempo, eu começava a sentir incômodo, e pra tirar só com ventosa, enfim. Foi uma lente maravilhosa pra mim, em alguns pontos. Eu consegui enxergar bem do olho esquerdo, consegui adaptar porque eu tive hidropsia no olho esquerdo. Então a lente rígida já não servia mais pra mim. Eu vou explicar pra vocês o que é hidropsia. Vamos continuar aqui. Né, filho? O filho também quer participar. Como sempre. A quarta fase, a lente já não para mais no olho ou a córnea torna-se opaca. Eu não cheguei nessa fase porque a escleral, ela ficava no meu olho, bem presinha, então
só tirava com ventosa, então ela não ficava se mexendo. Torna-se mais opaca. A minha visão ficou opaca por causa da dropsia, o que torna a visão deficiente. Dessa forma, o transplante de córnea é o indicado. Então, eu ouvo os barulhinhos lá de fora. Calma aí, gente. Então, em 2009 foi a fase mais complicada para mim no ceratocone. Questão de saúde mesmo, de evolução da doença. E o quanto isso me afetou também em relação a trabalhos, enfim. Eu tive hidropsia. E vou explicar mais ou menos como o médico me explicou na época, que foi a forma que eu entendi e a forma que eu guardo até hoje. A nossa córnea tem uma película de proteção, que protege de tudo, né? De poeira, de tudo. Deixa a córnea lá, protegidinha, no olho. E um dia eu acordei com uma manchinha branca na córnea, nessa parte aqui da íris. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, será que é uma ceratite? Como eu vivia tendo ceratite por causa da lente rígida, eu falei, pode ser uma ceratite. Vou marcar a consulta e vou ver o que tá acontecendo. Eu lembro quando eu cheguei lá, a médica, o olho dela encheu d'água quando viu o edema. E ela falou, você teve uma hidropsia, essa película de proteção se rompeu e não tem mais nada o que fazer, você vai pro transplante. E eu tava na faculdade, tinha acabado de começar um trabalho novo, numa produtora como editora, né, era um estágio. E eu vi isso aos 22 anos, foi duro pra mim. Falar, vou ter que parar minha vida pra fazer o transplante. E na época, não sabia, não tinha informação. Eu não sabia o que era transplante. Eu vi casos de pessoas, uma ou outra que se deram bem com o transplante. E a maioria dos casos que eu vi eram pessoas que tiveram rejeição à córnea transplantada. Então eu entrei em pânico. Minha mãe também entrou em pânico na época, não queria que eu fizesse. Aí eu lembro que um senhorzinho, um médico bem senhor do departamento de córnea do instituto que eu tratava na época, porque eu fui pro SUS, porque a minha médica particular já tinha me indicado o SUS, porque meu caso estava gravando. E ele falou, vamos tratar esse edema, vamos ver como cicatriza, e depois você decide se você vai fazer o transplante ou não, dependendo de como a sua córnea vai ficar. E eu lembro que eu tive que usar um tampão feito com gases, com aquela fita antialérgica e vários remédios, pomadas. Eu tinha acabado de começar a trabalhar. Eu falei, como é que eu vou trabalhar no computador com isso? As pessoas já não entendiam quando eu falava que eu tinha ceratocone. Parecia com um tampão no olho, no trabalho, ia ser complicado. E aí meu médico falou, então enquanto você estiver no computador, você tira o tampão e depois, quando chegar em casa, você usa. E usa pra faculdade também. Eu estudava à noite na faculdade, tinha que ir com esse tampão pra faculdade e ninguém entendia nada. E quando eu ia explicar e eu não sabia explicar direito, era pior ainda. E eu fazia isso. Só que aí meu óculos quebrou, eu não tinha como enxergar direito, e minha lente, eu ia trocar minha lente. Porque a lente tem um período que você usa de 2 anos, no máximo. Eu fazia prolongar o máximo que eu podia, porque as lentes de ceratocone são muito caras. E nesse processo todo eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, eu queria seguir minha vida. Eu falei, não, eu não posso parar por causa de uma doença, eu tenho que seguir a minha vida. E queria ter uma vida normal, né? E eu lembro que eu tinha que ir pra faculdade, tinha que ir pro estágio. E sem óculos e sem lente, que eu fiquei um período sem óculos e sem lente por causa da dropsia, porque eu também tinha que trocar as lentes. Então eu trabalhava com a cara no computador. Não deixava de fazer meu trabalho, mas com a cara no computador. E isso começou a gerar piadinhas, as pessoas ficavam perguntando, eu explicava, mas as pessoas não entendiam. Por não saber mesmo o que era ceratocone, as pessoas faziam piadinhas de mau gosto. E isso começou a me atrapalhar muito no trabalho, até que meu chefe chegou chorando e falou, vou ter que demitir você porque tá prejudicando e tá um clima chato. Por causa disso, da sua doença. Vai tratar a sua doença e depois que você tratar, você volta. Eu não queria nem voltar, gente. Eu já tava num estágio de estresse tão grande, eu não queria nem voltar. E eu não sabia que aí mal começavam as minhas dificuldades por não enxergar bem. Mas a dropsia cicatrizou bem. Então eu tomei a decisão de não fazer o transplante, meu médico respeitou na época. Eu falei, vou tentar seguir, porque eu tô no meio da faculdade, enfim, eu não posso trancar a faculdade, senão eu perco a bolsa que eu tinha na época, então não podia nem pensar em trancar a faculdade.
E outras coisas acontecendo que foi me afetando também. E eu troquei de médico porque, como era público o instituto que eu fazia tratamento, então eu não tinha muito recurso, era só o transplante pronto. Eu falei, eu vou procurar outro recurso. Minha mãe também não queria que eu fizesse o transplante na época, procuramos um outro médico particular que conseguiu adaptar uma lente rígida em mim. Até então, tudo bem. Só que passava um tempo, antes da lente vencer, digamos assim, o prazo da lente, eu já começava a ter problema no olho esquerdo. A lente não ficava, a lente irritava o meu olho, e isso começou a me prejudicar em outros trabalhos. Na faculdade à noite, eu sempre tinha que voltar com alguém porque eu não chegava direito, e quando eu voltava sozinha era uma dificuldade. Aí eu comecei em outro emprego, mas mesmo assim eu tinha dificuldade. Se eu estivesse no estúdio, tivesse que ler um TP. O TP é uma câmera que fica rodando o texto para você ler, né, as informações. Que trabalha com TV, com audiovisual. Então eu tinha muita dificuldade. As pessoas já levei bronca de diretor em estúdio porque eu não enxergava direito, até explicar para ele por que eu não uso óculos, porque o óculos já não servia mais para mim, era só a lente de contato. E eu fiquei dos 22 até os 30 anos nisso. Chegou um tempo que eu falei, não quero mais fazer a lente esquerda, eu quero usar só a lente direita, que eu conseguia me virar. Mesmo enxergando mal de longe, com as dificuldades todas, eu conseguia me virar. E eu cismei que eu queria tirar a carteira. Fui tentar tirar a carteira. Quando eu falei pra médica do Detran que eu tinha dificuldade de enxergar no exame porque eu tenho ceratocone, a médica fez um terror, mandou fazer um exame com o meu oftalmo, ele assinar um laudo e se responsabilizando por mim. Então, fora toda essa dificuldade que a gente tem com o portador de ceratocone, quando a doença evolui, que você tem que fazer o procedimento cirúrgico, seja o crosslink, o anel de Ferrara, ou até o transplante de córnea, que foi o meu caso, tem a ignorância e o preconceito de algumas pessoas por não entender ou não saber o que é a doença. Então você acaba se fechando, né? E hoje em dia as redes sociais me ajudaram muito, porque tem vários grupos de pessoas com ceratocone que passam por esse problema, que passam com transplante de córnea. E hoje em dia a gente vê que o transplante de córnea não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, sabe? Que é o último recurso para o portador de ceratocone. Mas é uma boa opção, pelo menos pra mim foi. Tanto que em 2018 foi criado o Junho Violeta. Aqui no Brasil, um dos apoiadores principais dessa iniciativa é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O que consiste essa campanha? É conscientizar as pessoas que existe o ceratocone, sobre o que é o ceratocone, para as pessoas se informarem mais. E a mensagem principal da campanha é que a falta de informação pode prejudicar muito mais que a doença. Eu falo isso por experiência própria, porque o meu pai, por exemplo, só foi descobrir que tinha ceratocone quando eu descobri. E não foi na época que eu descobri. Foi muitos anos depois que eu tinha ciência do que era o ceratocone, que eu tinha um pouco mais de informação, que eu fui conversar com ele e falou, filha, eu fui no médico e descobri que eu tenho isso também. E quando meu irmão descobriu que tinha ceratocone, já foi um pouco melhor a recepção, porque a gente tinha um pouco mais de informação. E outra coisa, gente, esfregar os olhos, gente. Isso agrava muito mais o ceratocone. E geralmente a pessoa que tem ceratocone já vem com rinite, sinais de todas as ites possíveis, que é o meu caso. Às vezes não dá pra resistir, mas eu evito ao máximo esfregar os olhos, principalmente agora depois do transplante. E mesmo depois do transplante também. O meu médico fala, evita de esfregar os olhos. Pinga o colírio, lava o rosto. Se tiver muito atacada, toma um antialérgico, mas não esfrega os olhos, porque isso prejudica mais. E se eu tivesse essa informação antes, acho que eu não estaria num grau tão avançado como eu fiquei de ceratocone, como eu tô hoje. E a campanha também serve para estimular os profissionais da área a pesquisar, a se formarem e a falarem mais sobre ceratocone. Na minha época, eu vi coisas do tipo assim, mesmo com óculos na escola, você tem que sentar na frente, porque se você sentar atrás, você não vai enxergar. E realmente, mesmo na frente, eu não enxergava, né? E eu lembro que tinha uma médica minha que pegava meus laudos médicos, eu nem pagava mais consulta, nem fazia mais nada, porque ela estudava o meu caso em congresso, levava o meu caso para congresso, porque ela também não tinha informação. E hoje em dia, alguns médicos têm mais essa informação. Eu lembro que antes de eu casar, o meu marido, no exame de rotina, a médica suspeitou que ele poderia ter ceratocone por causa da diferença de grau de um olho pro outro. E a primeira coisa que ela sentou e falou, você sabe o que é ceratocone? Ele falou, eu sei porque a minha noiva tem.
E graças a Deus ele fez o exame e constatou que ele não tem ceratocone, que a córnea dele é muito grossa e que ele não tinha possibilidade de ter a doença. Mas pediu para evitar, né, não esfregar os olhos, ter esses cuidados todos, já que ele conhece uma portadora, sabe as dificuldades que eu passo, né? Mas graças a Deus descartou tudo. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha experiência com ceratocone para vocês, da minha forma ter conseguido explicar, né, sobre como é ser portadora de ceratocone, sobre o que é o ceratocone. E eu queria gravar esse vídeo no momento que eu conseguisse falar mais, né, sobre isso, sem estar tão emocionada. Né, eu acho que hoje, eu vendo tudo que eu passei, todas as complicações, transplante, que foi difícil também. Isso eu vou deixar para outro vídeo para não ficar tão longo esse vídeo. E eu queria falar no momento que eu não me emocionasse tanto, porque lembrar disso tudo, de certa forma, me doía, né? Essas dificuldades que eu passava, essas inseguranças que eu tinha de não conseguir enxergar direito, medo de ficar cega. O ceratocone não cega, mas eu não tinha essa informação. E eu vou deixar aqui embaixo os links sobre o Junho e Violeta para vocês conhecerem melhor e se conscientizarem mais sobre o ceratocone, que não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo fala. Ele tá aí, tá presente, tô tratando, tô cuidando. Eu ainda tenho o olho direito que eu não operei. Eu estou sem lente nesse olho, essa lente não tem grau, né? O grau do meu óculos é só pro restinho de astigmatismo que ficou depois do transplante. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você já sabia, se você não conhecia, se você é portador, se tem gente que você conhece que é portadora da doença. Espalhem esse vídeo, por favor, para as pessoas saberem um pouquinho mais, né, sobre o ceratocone. E espero que vocês tenham gostado de coração, porque eu sentei aqui e abri meu coração pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.